3 pontos. Eu começo já esse vídeo falando, o Vasco não jogou um grande futebol, o Vasco não fez uma grande partida, não jogou um futebol que encantou o torcedor vascaíno, igualmente fez nessa última quinta-feira diante do CRB na goleada pelo placar de 4-0. Até porque a Chapecoense veio hoje em São Januário para se defender, colocou 10 jogadores atrás do meio de campo, formou duas linhas de 2, duas linhas de 4, perdão, e uma de 2, se fechou completamente, fez um ferrolho no seu sistema defensivo. O empate para a Chapecoense hoje dentro de São Januário era praticamente uma vitória. Porém, não foi apenas por isso que o Vasco não conseguiu sair hoje de São Januário com os 3 pontos. Se não o grande responsável hoje por essa derrota, se é assim que eu posso falar, ou no mínimo desse resultado negativo do Vasco em São Januário, se chama Douglas Marques das Flores, árbitro de campo dessa partida de hoje. Um árbitro que amarrou o jogo durante todos os 90 minutos, um árbitro que apareceu mais do que a própria partida entre Vasco e Chapecoense, e um árbitro que conseguiu, nos últimos 15 minutos do jogo entre Vasco e Chapecoense, complicar, tumultuar e de fato acabar com a partida das duas equipes. Ali por volta dos 35, 38 minutos, houve um pênalti em cima do Aguinaldo, tá aparecendo aí nas imagens para vocês, um pênalti claro, nítido, que em qualquer jogo do futebol brasileiro este pênalti é marcado sem discussão diretamente em campo, mas o árbitro Douglas Marques das Flores não marcou e nem sequer foi consultar o VAR. Essa parte do VAR eu nem sequer coloco também a culpa em cima do árbitro de campo, mas coloco a culpa em cima do Vinícius Furlan, árbitro que sempre está no VAR nas partidas do Vasco. E devido a isso, ou apenas não devido a isso, mas por uma arbitragem ruim que hoje existe no nosso futebol, o Vasco não teve, esse lance aí, no caso, o Douglas Marques não foi chamado ao VAR. Mas não parou por aí, porque ali por volta dos 42 minutos, o Nenê foi expulso. E foi uma expulsão tão banal que realmente é complicado assistir aos jogos, acompanhar o nosso Vasco, quando vê essas coisas acontecendo, e não é hoje não, torcedor. Você que acompanha o Vasco, igualmente com toda certeza a mim, e a muitos outros que nos acompanham aí, sabe que o Vasco é sempre prejudicado por arbitragem. Não foi a primeira e não será a última que o torcedor vascaíno sai de uma partida do Vasco sabendo que foi prejudicado. E como eu falei, por volta dos 42, 43 minutos, o Nenê foi expulso. Ele não fez nenhuma falta durante a partida. A sua primeira falta foi aos 42 minutos do segundo tempo. E o árbitro de campo, Douglas Marques das Flores, deu o amarelo para ele. Sendo que essa falta não foi no setor ofensivo da Chapecoense, não foi uma jogada de perigo, não. Foi uma falta lá na defesa da Chapecoense, logo após o Vasco perder uma bola na construção de uma jogada. O árbitro, marcou a falta, deu amarelo pro Nenê. O Nenê, daquele jeito, como em todas as partidas, reclamou da situação, reclamou da falta, chegou até mesmo a falar, porque apareceu: essa foi a minha primeira falta, professor, você vai me dar amarelo? E o Nenê ficou falando, e após toda a fala do Nenê, o Douglas Marques das Flores virou e deu o segundo amarelo e automaticamente a expulsão, o vermelho, para o atleta do Vasco da Gama. 2 lances cruciais, um lance de pênalti, nítido em cima do Aguinaldo, um lance que, se fosse em qualquer outro clube, em outro time, era para ter sido marcado, para vocês terem noção da gravidade. Até a comentarista de arbitragem da central do apito da TV Globo, no caso PC de Oliveira, falou no lance que foi falta e foi pênalti e foi um grande erro, não ter marcado. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí, deu a louca num dos nossos parceiros aqui do canal, o site de apostas esportivas, o 1xBet. Eles vão estar trazendo 2 benefícios exclusivos para você que está inscrito aqui no canal Cortes de Notícias do Vasco, que são o seguinte: o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar R$10, tu vai ganhar 20. Se tu botar R$100, tu automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão dar sorteando 2 Pix para todo mundo que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então você vai participar do sorteio de um Pix de R$1.000 e outro de R$500. Então já corre lá,
faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vascão. Demorou? Tamo junto de vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e compartilha com os amigos, com a galera vascaína aí espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima porque aqui é Vasco. Valeu!